com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início aos nossos estudos aqui na unidade 5 do livro volume 2. Então, pegue o seu livro, prepare seu material e vem comigo para mais um momento de estudos da língua portuguesa. Você vai abrir o seu livro didático aí na página 29. Nós vamos falar sobre a crônica argumentativa. E tem uma frase para nos instigar aí: penso, logo escrevo. O que é que você pensa a respeito dessa frase? O que é que ela quer dizer? O que ela significa para você? Penso, logo escrevo. Você é desses que fala tudo que pensa? Ou que escreve tudo que pensa? Que pensamentos você tem cultivado a respeito da sociedade, a respeito da vida, a respeito do momento que nós estamos vivendo? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa nossa unidade. Porque quando nós falamos de crônica, a crônica é um texto atrelado aos acontecimentos, aos fatos do cotidiano, do dia a dia. Ela está presente no dia a dia das pessoas. Ela é inspirada nos acontecimentos atuais, nos acontecimentos da nossa rotina, que envolvem o nosso dia a dia e que podem servir de inspiração, de motivação para a crítica, ou para a busca de melhorias, ou para a argumentação num movimento de transformação da realidade, das circunstâncias que envolvem a sociedade onde nós estamos inseridos. Esse é um papel da crônica argumentativa. A crônica argumentativa, ela vai além da narrativa de contar uma história, ela extrapola os limites da narrativa ficcional, ela extrapola os limites da narrativa literária, simplesmente por entretenimento. Ela tem o intuito de criticar, de propor mudanças, de chamar a reflexão, de envolver as pessoas nesse pensamento crítico, partindo dessa situação que é corriqueira, que é cotidiana, mas fazendo com que as pessoas avaliem as situações e busquem mudanças para essas realidades. Busquem novos ajustes, reconstruam significados, busquem novos comportamentos para que a sociedade seja influenciada. Essa é a ideia da crônica argumentativa que nós vamos estudar a partir de agora. Na página inicial aí que nós temos da unidade, página 29, nós temos a imagem de um vencedor do Nobel da Paz. E essa personalidade aí, ela foi premiada por causa da sua forte influência na defesa das minorias, principalmente nas questões raciais, junto aos negros sul-africanos. Ele foi um crítico ferrenho do apartheid, que era um regime de segregação dos negros, que fazia com que os negros fossem tratados naquela sociedade de uma maneira diferente, muito menos privilegiada do que os brancos. Então ele lutava contra essa prática, lutava contra esse pensamento de segregação, contra esse pensamento racista, preconceituoso, e buscava a igualdade das pessoas, dizendo que nem brancos e nem negros deveriam ter privilégios, porque todos são seres humanos igualmente dignos do respeito, dignos de terem seus direitos resguardados. Não há um melhor do que o outro. E aí ele diz a seguinte frase: não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. O que é que ele diz para nós quando ele diz essa frase? Não levante a sua voz, ou seja, não grite. Não precisa gritar, não precisa falar alto, apenas use bons argumentos. Se você tem bons argumentos de convencimento, você não precisa gritar, não precisa dar um espetáculo, não precisa armar um barraco, não precisa fazer um grande show, os seus argumentos serão ouvidos. E é isso que nós vamos aprender e é isso que nós vamos exercitar aqui nas nossas crônicas argumentativas. Vamos lá então? O que nós vamos ver nessa unidade? Nós vamos trabalhar aqui a compreensão e a estrutura da crônica argumentativa, que eu já falei para vocês aí do que se trata. A estrutura da crônica, a forma como ela é gerada, quais os elementos que estão presentes na construção da crônica. Nós já sabemos que a crônica é um texto do tipo narrativo, então a estrutura da narrativa vai estar presente, mas alguns outros elementos vão ser agregados aqui para reforçar essa característica da crônica. Então nós vamos ver
essa estrutura e nós vamos também trabalhar a nossa compreensão, a nossa interpretação dessa mensagem subliminar, dessa mensagem que está por trás do texto, o que é que o texto quer dizer, qual é a crítica social embutida naquela história que está sendo narrada, o que é que o autor quer ressaltar aos nossos olhos, a quem ele está criticando, a quem ele está perturbando com os seus argumentos, e é isso que nós vamos aprender a encontrar nos textos de crônica argumentativa. Nós vamos trabalhar vários recursos argumentativos para produzirmos também as nossas crônicas argumentativas, e então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre formas de argumentação, tipos de argumento que nós podemos utilizar e como aplicar esses argumentos ao texto do gênero crônica. Mais à frente nós vamos falar ainda sobre pronomes, estudamos um pouquinho de pronomes na primeira unidade, falamos dos pronomes pessoais do caso reto, pessoais do caso oblíquo, pronomes indefinidos, e agora nós vamos falar sobre mais alguns tipos de pronomes aí na nossa seção pronomes 2. Então aguarde aí, porque nós vamos trabalhar a coesão textual utilizando esses pronomes, a articulação do texto, para que nosso texto seja cada vez mais coeso e mais interligado. Vamos fazer também um comentário a post de blog. Você tem o hábito de acompanhar alguns blogueiros? É seguidor de alguns blogs? Então nós vamos trabalhar esses comentários no post de blogs e ver qual é a estrutura desse gênero digital tão comum na nossa época para nós produzirmos excelentes comentários. E por último, uma conversação dirigida, onde nós vamos ter um bate-papo aí a respeito de um tema intrigante e que seja relevante para a construção da nossa consciência crítica, do nosso pensamento social também. Vamos falar sobre isso logo mais. Acompanhe comigo aí agora na página 30 do seu livro didático. Nós vamos falar sobre uma crônica argumentativa que traz o seguinte título, tá aí no seu texto no painel de leitura. O texto a seguir foi publicado originalmente no jornal O Globo em 26 de outubro de 2011. Antes de ler a crônica Alice no Reino do iPad, responda. Número 1. O título faz referência a uma obra literária bastante conhecida. Que obra é essa? Esse título te lembra alguma coisa? Alice no Reino do iPad? Que título ele te lembra? Que obra, que conto ele te lembra? Escreva aí o que é que te vem à memória. E registre a seguir o que você sabe sobre essa obra. Pergunta número 2, você vai falar um pouquinho aí do que você sabe sobre essa obra da Alice. Alice onde? Qual é o conto que você conhece sobre a Alice? Fala um pouquinho do que você conhece sobre esse reino aí, sobre esse país onde Alice desenvolve sua história. Questão número 3. O aproveitamento do título da obra de Lewis Carroll e a substituição da expressão País das Maravilhas por Reino do iPad não se deu por acaso. Foi uma escolha consciente do autor. O que ele quis sinalizar com essa troca? Apresente uma hipótese. Por que apresentar uma hipótese? Porque você não leu o texto ainda, então não é possível saber por que ele utilizou essa ligação entre a história da Alice no País das Maravilhas e esse aproveitamento do título, trazendo aí a Alice no Reino do iPad, que nós não sabemos por que ele fez esse uso, por que ele fez essas escolhas, mas podemos imaginar. O que será que o texto dele vai tratar? Como será que essa Alice da história está envolvida nesse reino do iPad? Será que tem alguma semelhança com a forma como a nossa Alice da história que nós conhecemos foi envolvida no País das Maravilhas e transportada para uma outra dimensão, para um outro lugar, uma outra realidade totalmente diferente da dela? Escreva aí o que é que você acha que vai estar relatado nessa crônica. Número 4. O título da crônica é constituído de uma frase nominal. O que é uma frase nominal? É uma frase formada apenas por nomes. Eu tenho um núcleo nominal, que é o substantivo, e os seus determinantes. Não tem verbo nessa frase. Então, o título Alice no Reino do iPad é formado por uma frase nominal. Reescreva-o inserindo um verbo que expresse o tema que você imagina que há na crônica. Qual é o tema? A ação desenvolvida por Alice nesse reino do iPad. Isso de acordo com a sua imaginação, sem considerar o texto, porque nós ainda não lemos o texto, ok?
Então pense aí, que verbo você poderia inserir nessa frase? Seu título deverá estar na ordem direta. O que é a ordem direta? O sujeito vem na frente. Sujeito, verbo e complemento. Tá ok? Então faça isso aí. Por exemplo, Alice se diverte no reino do iPad. O que a Alice pode fazer nesse reino do iPad? O que você imagina que a Alice tenha feito no reino do iPad? Acrescente uma ação aí a essa oração. Questão número 5. O leitor do jornal que se sente motivado a ler um texto com esse título é aquele que se interessa por tecnologia digital. Quando eu leio o título de um texto, Alice no reino do iPad, se eu sou uma pessoa que curto esse ambiente digital, a tecnologia, que gosto de inovações, eu vou me interessar por esse texto? Pode ser que sim, né? Ou o leitor do jornal que se sente motivado a ler esse texto gosta das histórias de Alice no País das Maravilhas e de outros livros de Lewis Carroll e imagina que a Alice do título seja essa personagem. Então uma pessoa que gosta muito da história de Alice no País das Maravilhas, gosta da história da Alice, gosta do enredo da história, é fã desse escritor, quando vê esse título ela vai se interessar? Sim, ela pode se interessar também, porque ela pode imaginar que é mais uma história da Alice, né, num novo episódio. Ou o leitor do jornal que se sente motivado a ler um texto com esse título é aquele que gosta de ler Freud ou Kafka. É um texto filosófico. Esse texto que nós temos apresentado aí, Alice no Reino do iPad, é um texto filosófico. Aí as pessoas que gostam de ler Freud, de ler Kafka e outros pensadores vão se interessar por esse texto? Você acha? Não, eu não acho. Então, não marca essa aí. Então, o que você vai fazer? Se você conseguiu responder aí já, ok? Se não, dá uma pausa no vídeo, coloque as suas respostas, porque na página seguinte nós vamos dar sequência fazendo a leitura do texto e aí é necessário que você já tenha respondido isso aqui. Terminou de responder, vira sua página e leia o texto. É uma crônica deliciosa de ler e eu vou dar 2 minutinhos aí para você fazer essa leitura. Então dá uma pausa no vídeo, leia o texto e aí a gente continua aqui nos nossos comentários, tá bom? Vamos lá, para a leitura. E aí, prontinho, pessoal? Já fizeram a leitura aí? Eu imagino que sim. O nosso texto aqui, Alice no Reino do iPad, é uma crônica argumentativa e esse tipo de texto é normalmente vinculado em jornais e revistas. Ele está ligado ao campo jornalístico. Ele compõe os cadernos jornalísticos. Hoje muito utilizado nos jornais digitais, mas também presente nos jornais maiores, de circulação mais ampla pelo país. O nosso autor do texto aqui é o Zuenir Carlos Ventura. Ele é jornalista, escritor, é mineiro, inclusive. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras desde 2014 e tem aí várias publicações, escreveu e escreve para vários jornais, e esse texto é publicado em um de seus livros. O livro se chama Crônicas para Ler na Escola. Interessante, né? Deve ter muitas histórias boas aqui nessa publicação do Zuenir. Na sua leitura aí, você conseguiu perceber quem é a Alice da história do Zuenir? Pois é, ele está falando da netinha. É Alice no Reino do iPad. Ele pega a história da Alice do País das Maravilhas, que vivia uma realidade totalmente diferente da realidade natural que as pessoas estavam ambientadas, e ela entra num reino mágico onde ela vai viver aventuras mágicas, conhecer personagens mágicos, sai da sua realidade natural. E na história, aqui na crônica do Zuenir, a sua netinha de apenas 2 aninhos, que entra nesse reino do iPad, né, sabe manusear os aparelhos eletrônicos dos pais, com uma intimidade, com uma facilidade de utilização daquelas ferramentas que para ele parece magia, parece coisa de outro mundo, não é verdade? Para ela, supernatural, porque ela já nasceu nessa tecnologia, no tempo dessa tecnologia, mas para uma pessoa de mais idade, como o nosso escritor, é uma novidade, é uma coisa fantástica, né? E aí o nosso autor ainda faz alguns questionamentos aí bem intrigantes. Ele fala a respeito dos gênios dos tempos antigos,
dos gênios que ele conheceu na época da escola, no período em que ele descobria os grandes escritores, os grandes cientistas. Ele fala desses gênios da época da sua infância e dos gênios da era da Alice, netinha dele, dos gênios da nossa época. Como que esses gênios surgiram, como que eles se tornaram consolidados e como que essas figuras se tornam consolidadas hoje, desenvolvendo essas tecnologias que têm realmente revolucionado a vida das pessoas. E aí ele cria esses questionamentos a respeito do contato com os livros, da leitura efetiva que as crianças e os adolescentes fazem hoje. Virando a página aí na questão de número 32, nós temos a definição do que é o gênero crônica. E aí eu pergunto a você, o que é crônica? Você pode me responder essa pergunta? A resposta está aqui no nosso livro. Então aí, na sua página 32, nesse quadrinho cinza, quero que você pegue o seu marca-texto e você vai marcar aqui à medida que nós formos lendo, tá bom? Marca esse conceito aí que ele vai ser útil para você. A palavra crônica tem sua origem na forma grega chronos, que significa tempo. Crônicas eram relatos de acontecimentos sucedidos em algum lugar, assumindo um caráter histórico. Exemplo desses relatos são os textos do português Fernão Lopes, 1380 a 1460. Com o surgimento da imprensa e do jornal, a crônica passou a ser um texto informativo e crítico, que continha os comentários e a análise de fatos culturais, políticos, econômicos, policiais ou do cotidiano ocorrido nos dias anteriores. Como é conhecida hoje, a crônica é um texto curto e de linguagem acessível sobre os fatos do cotidiano. Então, isso é a crônica. Você viu aí um pouquinho da história e a conceituação no final. A crônica é um texto curto, de linguagem acessível, sobre fatos do cotidiano, ou seja, do dia a dia das pessoas, das famílias, da cidade, do ambiente político, econômico, social, urbano, rural, escolar. Sobre qualquer contexto, a crônica é um relato, e nesse caso da crônica argumentativa, um relato crítico e bem argumentado a respeito de fatos do cotidiano. Então, salva essa informação aí. A questão 7 diz assim: esse texto é uma crônica argumentativa. Em um texto argumentativo, o autor apresenta sua opinião sobre o tema e argumentos que defendam, justifiquem ou comprovem um ponto de vista. Um texto argumentativo tem esse princípio. Você dá uma opinião e sustenta essa opinião com os argumentos. A crônica argumentativa vai respeitar esse mesmo princípio. Na letra A, no primeiro parágrafo, o cronista elabora 3 frases interrogativas. Todas elas tratam de um mesmo assunto. Qual é ele? Sintetize as 3 frases interrogativas em uma só. Então, o primeiro parágrafo tem 3 perguntas que você vai ler e vai condensar essas 3 perguntas em uma pergunta só. É uma forma de você resumir a ideia principal que o autor quer abordar, o pensamento principal que ele quer despertar nessa crônica. Uma sugestão para você: os gênios do nosso tempo são tão brilhantes quanto os gênios do passado? É isso que ele quer dizer. Letra B, no terceiro parágrafo, o cronista elabora outra pergunta, agora de maneira indireta, como tema de discussão com o leitor. Assinale a alternativa que apresenta essa pergunta em forma de interrogativa direta. Então, ele tinha feito uma pergunta de maneira indireta. Que pergunta é essa? Ela veio escrita de forma direta aqui para nós. Com os apelos audiovisuais e a falta de criticidade, as novas gerações vão se interessar pelos livros e pelo que estes geram. Reflexão, conhecimento e senso crítico? Essa é uma pergunta. Então, olha lá no terceiro parágrafo se essa pergunta tem a ver com o terceiro parágrafo. As descobertas tecnológicas estimulam a leitura? É isso que ele está perguntando? Hoje se lê e se escreve mais do que no passado? Essa é a pergunta contida no terceiro parágrafo. Olhe lá e volta aqui e marca a sua resposta. No último parágrafo, o cronista produz outra interrogativa direta. Copie essa pergunta lá no último parágrafo. Qual é a pergunta direta? Na penúltima linha ele diz: haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Copie aí essa pergunta. Por que nós estamos copiando essas perguntas?
Porque as perguntas, elas revelam a intenção do autor do texto. Que informações ele quer levantar, que provocações ele deseja fazer quando ele faz esses questionamentos a nós. Na letra D, a palavra disso retoma qual informação anterior? Na frase que você escreveu aí, na oração, haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Disso o quê? Do que ele está falando no contexto anterior? Olhe lá, volte lá no texto e recobre aí qual é esse termo anterior que é representado pelo pronome disso. Letra E, as perguntas feitas de forma direta e indireta estão relacionadas com a temática presente na crônica. Identifique-a. Então, aqui, de forma bem objetiva, ele nos pergunta qual é a temática presente na crônica. Essas perguntas, feitas de forma direta ou de forma indireta, estão deixando evidente aqui qual é a temática, qual é a reflexão que o nosso cronista quer provocar nessa crônica. O que é que ele deseja saber e nos fazer pensar também? A pergunta que ele tem em mente é: quem são as mentes brilhantes do nosso tempo? Já que as mentes brilhantes do tempo dele ele conhecia bem, ele os citou inclusive lá no início, no primeiro parágrafo, os pensadores, os filósofos, os cientistas da época dele, e ele quer saber se esses são os cientistas da nossa época. Quando ele cita aí os outros nomes, Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, são esses as mentes brilhantes do nosso tempo, dessa nossa era? É isso que ele quer saber. Quem são os gênios da nossa época? E outra coisa, os gênios de hoje são os executivos do Vale do Silício? São esses as nossas mentes brilhantes? Os grandes cientistas que vão marcar a história e vão ser lidos daqui a 500 anos? É isso que se quer saber. Questão número 8, para nós fecharmos essa página aqui. O autor, em diversos momentos, contrapõe o passado e o presente. Ele cita algumas personalidades do passado, grupo relacionado ao campo das ideias, e outras da atualidade, do campo da tecnologia. Cite os integrantes de cada grupo. Ele vai apresentar, então, personalidades que fazem parte dos cientistas lá do passado, os cientistas que ele leu na juventude, que ele estudou na escola, que ele se inspirou para admirar como gênios, como grandes mentes brilhantes da época, e as personalidades da atualidade, que também foram citadas aí. Quais são eles? Lá no primeiro parágrafo você vai encontrar alguns desses nomes. Lá no finalzinho do texto ele ainda faz mais uma citação aí de um gênio da literatura, que foi Shakespeare, e você vai acrescentar aí no quadrinho dessas personalidades do passado. E das personalidades da atualidade, quem são eles? Olha lá no primeiro parágrafo também, tem esses nomes atuais. Aí você coloca no quadrinho. Vamos lá, turminha? Vamos dar sequência aqui. Na página 33 do nosso livro didático, nós vamos falar um pouquinho aqui, ainda dentro do gênero textual crônica argumentativa, sobre elementos que estruturam a crônica argumentativa. O primeiro deles que eu quero falar com você é a objetividade ou a subjetividade. Você sabe diferenciar o que é objetividade e o que é subjetividade? A diferença entre ser objetivo e ser subjetivo é opinar a respeito do assunto. É quando você coloca os seus sentimentos, as suas opiniões, as suas impressões, a sua forma de ver a questão, o seu ponto de vista. Isso é ser subjetivo. O texto objetivo, ele não permite opinião. Já o texto subjetivo, ele permite as impressões do sujeito. Por isso ele é chamado de subjetivo, porque o sujeito entra em cena, o eu se manifesta, o que eu penso, o que eu acho, como eu vejo a vida, as minhas influências, as minhas culturas, as minhas convicções, as minhas crenças vão ficar refletidas no meu texto. Isso é um texto subjetivo. E o que é que você me diz? Uma crônica argumentativa, onde o autor escreve uma história colocando seu ponto de vista recheado de argumentação. É um texto objetivo ou subjetivo? O que é que você acha? Essa crônica que nós lemos aí, a Alice no Reino do iPad, é uma crônica cheia de subjetividade. O autor coloca o ponto de vista dele em questão, ele expressa suas ideias.
Por isso é um texto subjetivo. Ele é parcial. O contrário disso seria a imparcialidade. Eu sou imparcial quando eu não tomo partido, quando eu não demonstro a minha opinião a respeito dos fatos, a respeito da história. Então a crônica, ela pode ser objetiva ou pode ser subjetiva. A crônica argumentativa vai trazer essa marca de subjetividade, porque quando eu argumento é porque eu expus a minha opinião e eu vou defender a minha opinião, a minha tese com os meus argumentos. Então na página 33 você vai responder algumas questões aí a respeito de objetividade, subjetividade, já tenha isso em mente. Outra coisa que nós vemos aqui ainda nessa página 33 são os modalizadores. Você sabe o que são modalizadores? Tem um quadrinho cinza com informações importantes aí, pega o seu marca-texto para você destacar. Essa nossa unidade do livro vai ficar toda colorida, porque nós temos muitos conceitos aqui para destacar. Os modalizadores, leia comigo aí, são recursos da língua que ajudam a perceber o ponto de vista do falante. Ou seja, são palavras que o falante, o escritor utiliza durante a sua escrita, durante o seu discurso, que dá a entender se ele defende ou não aquela tese, se ele apoia aquela situação ou se ele é contrário. São palavras que dão a ideia da tese que ele deseja defender. Quer ver um exemplo? Tem exemplos aqui. Podem indicar dúvida do falante a respeito do que diz. Quando eu tenho dúvida a respeito de um assunto, eu digo que é possível que, significa que eu não estou bem certa daquilo, né? Provavelmente, possivelmente, pode ser que, é porque eu não tenho certeza, não tenho convicção dos fatos. Essas palavras são modalizadores. Nesse caso, expressam dúvida. Outro exemplo que eu tenho, expressar o sentimento ou a avaliação do falante. Quando eu digo que felizmente isso aconteceu, por que eu digo felizmente? Porque para mim foi uma coisa boa. Pode ser bom para mim ou pode ser bom para o outro. Então o modalizador, ele demonstra qual é o seu posicionamento dentro daquela situação sobre a qual você está comentando. Outro exemplo, curiosamente, porque eu fiquei intrigada com a situação, né? Vagarosamente, quando eu digo que um ato aconteceu, o discurso se desenrolou vagarosamente, eu estou demonstrando o meu cansaço com a fala de determinada pessoa que estendeu o seu discurso por um tempo. Somente esses advérbios vão dar a ideia das minhas opiniões, a minha parcialidade, a forma como eu penso a respeito daqueles fatos, daqueles assuntos que estão sendo expostos. Isso são modalizadores. Então, se eu digo que aconteceu um fato e infelizmente tal situação aconteceu, é porque eu já me posicionei insatisfeita com aquela situação. E para nós fecharmos aqui a página 33, nós falamos também sobre argumentação. O que é a argumentação? Tem um quadrinho aí direcionando um pouquinho do conceito do que é a argumentação e nós vamos falar um pouquinho sobre ela agora. No quadrinho cinza aí no finalzinho da página, que está ligado à palavrinha argumentação, diz assim: cotidianamente, mesmo sem se dar conta, você precisa justificar as suas atitudes, ideias ou seus comentários por meio de argumentos. Então, a habilidade de argumentar adequadamente é exigida de todos no convívio social. Argumentar, então, é justificar. Justificar as suas falas, justificar suas escolhas, isso é argumentação.